Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião pública das 15 horas na UMEP. Hoje, uma reunião especial, que é uma reunião da nossa Praça Florida de Livros, edição 2025. E nós estamos com o nosso irmão orador, Felipe Mascarenhas, que veio do Rio de Janeiro, embora quando falar vocês vão ver o sotaque gaúcho, que ele é um falso carioca. Ele disse que é cariúcho. Então nós vamos pedir a Ivana que faça a leitura da página de abertura e em seguida Renan, por favor, vai fazer a prece de abertura. Renan é do Grupo Espírita Jesus e Maria e a nossa irmã Ivana é da União Espírita Allan Kardec, lá de Cascatinha. Boa tarde. Boa tarde. Livro Convivência do Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. A caridade é a base da paz no relacionamento humano. A convivência feliz pede apoio e compreensão. Por vezes, é possível que outros necessitem de nós, mas não podemos esquecer que todos nós necessitamos igualmente dos outros. Auxilia aos vizinhos para que os vizinhos te auxiliem. O próximo é a ponte capaz de escorarmos na travessia das dificuldades. Não fujas à prestação de serviço que a outrem consigas oferecer. Esquece possíveis ofensas alheias, reconhecendo os nossos próprios erros. Fala criando otimismo e paz. Não te queixes de ninguém. Trabalha e serve sempre. De certo, pensando na importância da caridade nos mecanismos de nossas relações recíprocas, é que Jesus nos legou a observação inesquecível. Amai-vos uns aos outros. Emmanuel. Boa tarde a todos. Vamos então, nesse momento, elevar os pensamentos a Deus e a Jesus, fechar os nossos olhos. Querido Mestre, bondoso e amado irmão, nos encontramos aqui, Senhor, imensamente felizes e gratos pela bendita oportunidade de ampliarmos o nosso conhecimento à luz da doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora e que tanto nos auxilia sempre. Que nesta tarde, a partir das palavras do nosso irmão Felipe, possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, a fim de que a mensagem toque fundo em nossas almas e que possamos compartilhar das palavras dele em nossas ações a partir do momento que deixarmos esta casa. Que ele seja amparado pela cúpula espiritual da UMEP, da Praça Florida de Livros, e que todos nós também sejamos amparados e iluminados pelas bênçãos de amor. Agradecidos imensamente por este momento de luz, pedimos a permissão para iniciar esta reunião. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos fazer um estilo um pouco diferente, porque nós estamos desejando muito que a vibração da palestra fique no nosso coração. Então, nós vamos fazer os sorteios, avisos antes da palestra. Quando terminar a palestra, a gente vai levar o término da palestra, toda aquela vibração conosco. Não vai ter nada material preocupando a gente. Então, primeiro, nós vamos chamar aqui a orientadora da mocidade, que está aqui querendo passar um recado de importância com os jovens.
gente veio aqui há umas 2 ou 3 semanas para poder pedir o auxílio de vocês com relação às doações de bis que a gente fez lá embaixo, né? Vocês devem ter visto a caixinha lá. E a gente ficou surpreso, mas muito felizes, porque a gente teve muita doação, a Manuela está por ali. E sobraram até muitas caixas. E, enfim, a gente vai colocar esse agrado na cesta dos nossos assistidos. E a gente queria instaurar, né, com vocês, a gente sabe que o primordial na nossa doutrina é a caridade, é o auxílio ao próximo. Então, a gente queria, de uma forma bem singela, fazer com que isso acontecesse a cada mês com os nossos irmãos que estão aqui. Então, a campanha foi um sucesso, a gente queria agradecer o coração bondoso de vocês e pedir também para o nosso próximo mês. A gente vai instaurar agora uma campanha de gelatina. Então, assim, é uma coisinha pequena, mas que normalmente eles não recebem, né? Não costumam receber esse tipo de doação. E a cada mês a gente vai tentar fazer uma campanha diferente e a gente conta com o auxílio de vocês. Só agradecer, né? Obrigada, gente. Ótima palestra. Obrigada a vocês. Jovens, parabéns aos jovens, né? E a iniciativa. Muito bom. Agora nós vamos fazer o sorteio dos livros. Nós temos aqui 4 livros. E eu vou pedir à Viviana que diga o primeiro número, de 1 a 59. 20. Quem está com o marcador de livro 20, o número 20 atrás? Então está aqui. O seu presente. Parabéns. Ivana, por favor, um outro número. 36. Olhem no marcador de livro, por favor. Número escrito. Se demorar, a gente pede outro número. 36 não tem? Outro número? É o nosso irmão Luiz. Luiz. Aqui, ele falou que iria ganhar. Muito obrigada, Luiz. Isso é merecimento, tá vendo? Glória, outro número. 55. Aniele. Outro número é Itaí. Meia-noite. Não, é até 59. Ele falou 55, já tinha que ficar à noite. Parabéns, Aniele. 54. 54. Sou eu. É você mesmo? Gostei até acreditar. Parabéns. Ótimo. Agora a nossa Ana vai dar um aviso. A Ana é uma das organizadoras, colaboradoras, diretoras da nova Casa Espírita lá em Nogueira, Lar Espírita Doce Maria. Ela tem um recado a nos dar hoje. Obrigada, Isaura. Boa tarde a todo mundo. Então, precisamos fazer muitos eventos, né? Porque uma nova casa, vocês sabem como é que é, né? Então, vamos fazer o evento em a colaboração de vocês aqui da UMEP, que abriu a casa para a gente receber os Amigos da Luz, que fazem muito sucesso, né? Aquela comédia espírita com a base doutrinária, mas de uma forma de humor, né? Então, no dia 4 de maio, às 5 horas, teremos a peça Amigos da Luz aqui na UMEP, tá bom? Então, a UMEP cedendo o espaço, vai abrir a cantina e aí uma parte da renda vai ser pra gente, para colaborar conosco. Cantina e livraria, né? Cantina e livraria por conta da UMEP. E as nossas vendas, as vendas dos ingressos, uma parte vai ser para o Lar Espírita Doce Maria. Temos ingresso aqui na secretaria, na livraria, desculpa, a Daniela acabou de me pedir para montar para a livraria. Os ingressos estão à venda na livraria e no site também, tá bom? Então, quem quiser comprar pelo site pode ser ou então lá na livraria. Qual site, Ana?
o site, a gente vai divulgar nos grupos, o site do Amigos da Luz, tá? Porque aí já compra o ingresso online, tá bom? R$40 antecipado. Oi? Vai colocar de novo, a gente vai colocando a divulgação até a data, tá bom? R$40 antecipado, tá bom, gente? No dia 4 de maio, domingo, às 17 horas. 4 de maio, domingo, às 17 horas. Não percam, Amigos da Luz, aqui nesse auditório, a cantina funcionando, a livraria funcionando e o abraço, o sorriso, a alegria também funcionando. Obrigada a você. Então, agora nós vamos passar a palavra para o nosso irmão que veio lá do Rio de Janeiro, com tão boa vontade, com tanto carinho, o Felipe Mascarenhas, que vai trazer a palestra dele desta tarde, e nós vamos procurar absorver ao máximo tudo aquilo que ele disser, como a alegria que essa Praça Florida nos traz. Ele está hoje aqui pela Praça Florida de Livros e nós temos a certeza de que nós vamos sair daqui muito felizes, muito satisfeitos com tudo que vamos ouvir aqui esta tarde. Com a palavra, nosso irmão Felipe Mascarenhas. Obrigado. Muito boa tarde a todos e todas. Que a paz e a luz do nosso amigo e mestre de todas as horas, Jesus, envolva, inspire, conduza a nossa reflexão dessa tarde. Quero iniciar agradecendo Isaura e a todos os amigos e amigas que revejo aqui hoje, corações muito especiais, pessoas muito especiais. Como é bom rever os amigos, fazer novos amigos, amigas, estreitar laços de afeto. É sempre motivo de muita alegria vir a Petrópolis e vivenciar esses momentos. Parabenizo também a organização desse evento tão especial já de tantos anos, a Praça Florida de Livros, que ele perdure aí pelos anos e anos que virão, sempre com essa oportunidade de reflexões, de celebração, de reencontros e de disseminação da literatura espírita. Meus amigos e amigas, gostaria, dado o tema da nossa reflexão, dessa nossa Praça Florida de Livros, estes novos tempos de convivência pelos caminhos do amor, e considerando os textos que dão base para as reflexões de todas as palestras e reflexões desta edição do evento, gostaria de convidá-los a exercitarmos um pouco da nossa imaginação, da nossa visualização. E gostaria de convidá-los para deslocarmos-nos espiritualmente, em pensamentos, no tempo, no espaço, e dirigirmos-nos a um ano nem tão longínquo e transportarmos com as nossas percepções espirituais para o ano de 1862. Dirigimos-nos espiritualmente para uma cidade histórica, e vamos adentrando por aquela cidade de feições francesas, e vamos naturalmente reconhecer a cidade de Lyon. Nesta cidade vibram nos fluidos, na ambiência fluídica da cidade, as histórias do passado distante, em que por ali, por aquelas regiões,
os celtas, os druidas, viviam uma espiritualidade imersos em a natureza. Faziam as suas vivências endereçando os pensamentos ao alto, sob a sombra das árvores, às margens dos rios, em convivências de profunda espiritualidade. Ali também vibram na ambiência fluídica da cidade histórica. Ainda os acontecimentos, se nós, em espírito, pudéssemos dilatar as nossas percepções espirituais e captar na ambiência fluídica da cidade, veríamos as cenas dos mártires do cristianismo nascente naquela cidade. Aqueles companheiros e companheiras que se dedicaram a fazer florescer a mensagem de Jesus na terra, vivenciaram perseguições, dores atrozes, mas viveram profundamente a mensagem de Jesus, semeando para as gerações futuras exemplos de fé, de esperança, de coragem e, é claro, de caminhos do amor. Mas é nesta cidade que nós espiritualmente adentramos um salão e percebemos o salão cheio, repleto, numa expectativa de alguém que se encontra à frente, e a expectativa para aquele, uma liderança que vinha de uma cidade não tão distante, mas que era o centro intelectual do mundo àquele tempo, aquele que em 1804 renascera naquela mesma cidade. E sob a expectativa, aguardamos o início da fala daquele homem de quase 60 anos que se encontra à frente de nós. É natural. Nós conhecemos as suas feições, nós reconhecemos de quem se trata. É Allan Kardec. Ele que fora, segundo revelaram a ele os espíritos, também um druida no passado longínquo, agora estava ali, diante de uma multidão de companheiros e companheiras, adeptos da nova doutrina que florescia na França e se estendia pelo mundo. Allan Kardec viajava naquele ano de 1862, procurando estar na presença dos companheiros, dos novos adeptos e dos adeptos da primeira hora, procurando conhecer o movimento espírita iniciante e também, entendendo as necessidades, traçar orientações. É então que, observando as feições desse companheiro tão querido de todos nós, embora não o conheçamos pessoalmente, vemos as suas imagens, vemos as suas ilustrações e temos um carinho especial pela figura de Allan Kardec, mas agora, espiritualmente, observamos e aguardamos com ansiedade, com expectativa as suas orientações. E ele então rompe o silêncio momentâneo e inicia a sua fala. E nós espiritualmente acompanhamos as palavras de Allan Kardec que estão registradas lá no livro Viagem Espírita de 1862. Kardec encontraria situações que lhe marcariam profundamente e que lhe conduziriam a caminhos talvez inimaginados até então. É então que o codificador inicia dizendo: senhores e caros irmãos espíritas, não sois mais principiantes em espiritismo.
Assim, hoje, deixarei de lado os detalhes práticos, os quais, devo reconhecer, estais suficientemente esclarecidos para considerar a questão sob um aspecto mais claro, sobretudo em suas consequências. Allan Kardec deixa de lado os aspectos mais práticos e vai centrar a sua fala em questões fundamentais para o movimento espírita iniciante. Mas a fala de Allan Kardec, é claro, não fica circunscrita àquele ano de 1862. Allan Kardec fala aos espíritas de todos os tempos. A fala do codificador é uma orientação amorosa e assertiva para todos que nos tempos vindouros viveríamos a experiência de fazer parte do movimento espírita, de levar adiante a mensagem de Jesus sob essa ótica diversa daquela como fora tratada até então. E Kardec prossegue adiante no seu discurso dizendo: no estado atual, vejamos só, que interessante a perspectiva que Allan Kardec vai nos trazer à reflexão. No estado atual das coisas aqui na Terra, qual é a criatura, qual é o homem que não tem inimigos? Ora, Allan Kardec nos diz: meus amigos e amigas, dadas as circunstâncias, a condição do mundo no qual nós estamos reencarnados, qual criatura não experimenta inimigos? Ora, mas como assim? O que é que Kardec está nos dizendo? Prossegue o codificador: para não os ter, fora preciso não estar na terra, por ser esta a consequência da inferioridade relativa do nosso globo e da sua destinação como mundo de expiação. Bem sabemos, somos ainda um mundo de provas e expiações. Para isto, para não ter estas figuras que exercem uma ação contrária ou que momentaneamente se colocam na condição de inimigos, qual seria a necessidade? Será que bastaria fazer o bem? Pergunta o codificador. Oh, não, ele diz. Não bastaria apenas fazer o bem. E Kardec diz o seguinte: vocês podem perceber a própria figura do Cristo, que era o bem por excelência, que era um amor encarnado, e ainda assim, justamente por ser o amor encarnado, por ser aquele que desacomodava muitas criaturas, que feria muitos interesses, que tirava muitos corações do enrijecimento do materialismo, que tirava muitos corações, ou que provocava muitos corações a ter que sair das chagas morais da humanidade, por isso mesmo acabou angariando inúmeros inimigos. E nós bem sabemos o resultado da passagem de Jesus pela terra, para si. Então diz Kardec: o Cristo não está aí para o provar? Se pois, e aí o codificador começa a chegar ao ponto central de onde ele quer nos levar na reflexão. Se pois o Cristo, a bondade por excelência, foi alvo de tudo quanto a maldade pôde imaginar, por que nos admirarmos de que assim suceda com aqueles que valem 100 vezes menos? Ora, meus amigos e amigas, será natural que experimentemos também forças contrárias quando dispusermos a fazer o bem. Será natural. Haverá sim resistência ao trabalho do bem. Prossegue Allan Kardec: o homem que pratica o bem
Isto dito em tese geral, deve, pois, esperar contar com a ingratidão. Ter contra ele aqueles que, não o praticando, são ciumentos da estima concedida aos que o praticam. Os primeiros, não se sentindo fortalecidos para se elevarem, procuram rebaixar os outros ao seu nível, pondo em xeque, por maledicência ou pela calúnia, aqueles que o ofuscam. Kardec inicia sua fala de maneira muito assertiva, de maneira a convocar as criaturas que ali estavam, e sabendo que se tratava de espíritas, adeptos já da doutrina, o codificador procura despertar naqueles corações a fortaleza moral que ele sabia que o Espiritismo poderia proporcionar a cada coração. Então, Allan Kardec, sabendo o público para o qual se dirigia, chama aqueles companheiros às tradições, inclusive, de tantos e tantos que passaram por aquela cidade séculos antes e, diante dos martírios, não retrocederam na vivência profunda da sua fé. Nós vemos no livro Ave Cristo, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de autoria de Emmanuel, estas vivências daqueles companheiros em Lyon, dos primeiros tempos do cristianismo, que vivenciaram com a firmeza da fé, com a coragem da fé, a sua experiência profunda de espiritualidade naquelas regiões, legando à humanidade o exemplo de fortaleza moral para os séculos futuros. Mas prossegue ainda o codificador, procurando despertar nos corações a coragem e a esperança, sabendo, repito, que falava a espíritos com bagagem disponível para aquela fala. E ele diz: quem quer que alimente contra o próximo sentimentos de ódio, de animosidade, de inveja, de rancor, falta com a caridade. Meus amigos, é que nós chegamos na palavrinha central, que está presente em todos os textos que permeiam as reflexões dessa edição da Praça: caridade. Em todas as suas acepções, em todos os seus desdobramentos que essa palavra nos traz. Caridade. Kardec chama os companheiros e companheiras do movimento espírita à atenção central à caridade. O codificador, viajando por aquelas cidades, percebe que haviam se multiplicado os números dos espíritas. Haviam se multiplicado os adeptos e, no entanto, ele começa a perceber que havia, apesar disso, intrigas, vaidades, disputas, personalismo, que florescia no movimento. Multiplicavam-se os adeptos, mas também floresciam essas dissidências, essas intrigas, o desejo de protagonismo maior do que o outro. E Allan Kardec, vendo tudo isso, chama os corações aos princípios morais centrais necessários. Talvez, quem sabe, Allan Kardec, nas suas percepções espirituais, e aqui vai, claro, uma metáfora nossa, mas Allan Kardec, quem sabe, nas suas percepções espirituais, recordasse daquele diálogo que os apóstolos tiveram com Jesus e que se encontra registrado no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico, quando os apóstolos chegam e estão preocupados em qual deles seria o maior no reino, de qual deles seria o maior, teria mais destaque.
E quando Jesus percebe toda aquela confusão, aquela dissidência entre eles, se faz servo, lava os pés dos discípulos. E o apóstolo Filipe, depois de um diálogo com Jesus, depois de perceber que os companheiros discutiam entre si, de que eles muitas vezes brigavam pelas compreensões diferentes, cada um dos apóstolos tinha cultura, alguns tinham uma cultura parecida, mas uns vinham de cidades diferentes, tinham histórias diversas, traziam culturas variadas, e é natural que, a partir disso, tinham uma compreensão distinta da vivência, dos ensinos mesmo de Jesus. E Filipe então se aproxima dele e pergunta, e fala: mestre, se entre nós aqui, já está difícil, tantos desentendimentos entre nós, o que será do Evangelho no futuro? E aí Jesus devolve a pergunta para Filipe, dizendo: ora, já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu coração? Você está olhando tanto, mas está voltado também para o teu coração, olhando para dentro de ti, nas transformações que te competem, devolve para ele. É mais ou menos isso que Allan Kardec procura fazer aqui em Lyon, falando aos espíritas. Meus amigos e amigas, fala o codificador, não podemos cultivar ódio, não podemos cultivar a inveja, não podemos dar vazão ao egoísmo. Prossegue o codificador: a caridade é a antítese, é o oposto do egoísmo. A primeira, a caridade, é a abnegação da personalidade. O segundo, o egoísmo, é a exaltação da personalidade. Uma diz, a caridade diz: para vós em primeiro lugar, para mim depois. E o outro, o egoísmo, diz: para mim primeiro, para vós, se sobrar alguma coisa. Se sobrar, a gente dá um pouco para você, mas primeiro para mim. Eu estou em primeiro lugar, primeiríssimo. Se sobrar alguma migalha, a gente distribui. E Kardec prossegue: a primeira, a caridade, está toda inteira nestas palavras do Cristo: fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Numa palavra, aplica-se sem exceção a todas as relações sociais. Esse princípio se aplica, é claro, a todas as relações sociais, a toda a nossa vivência, a nossa relação, desde o núcleo menor da nossa vivência, no lar, a vivência familiar, até as convivências que se estendem para além das nossas casas, que se estendem para o núcleo de trabalho espírita, que se estendem para os trabalhos profissionais, para a vivência em sociedade de maneira mais ampla. Prossegue Kardec: haveremos de convir que, se todos os membros de uma sociedade agissem de conformidade com esse princípio, haveria menos decepções na vida. A humanidade se acharia transformada, se achará transformada nesse dia. Como falam outros textos também que dão base às reflexões dessa edição da Praça Florida, como o texto de A Gênese, que fala da nova geração, das transformações sociais que se dão através da renovação das criaturas, através da modificação dos costumes dos povos que passam a colocar em primeiro lugar a vivência da caridade, e por isso vão se renovando, vão renovando a própria sociedade. Mas quando nós passarmos
a colocar como tema central das nossas vidas essa palavra que nós tanto falamos, repetimos, sendo espíritas, a caridade, o dia que nós colocarmos ela em primeiro lugar, renovar-se-á a sociedade. Nossa, usei uma mesóclise agora, né? Lembrando aqui o codificador. E ele prossegue: desde que dois homens estejam juntos, contraem por isso mesmo deveres recíprocos. Ora, temos deveres aqui, agora, uns para com os outros. Pelos laços que nos unem, pelas convivências que se estabelecem entre nós, esses deveres aumentam com o número dos indivíduos. Claro, vão aumentando. Kardec está falando porque o movimento está aumentando. Então, aumentam o número dos indivíduos, aumentam os níveis de... a complexidade dos deveres, das responsabilidades que temos uns com os outros. E não podemos ficar desatentos para isso. É preciso prosseguir, vigilantes nessa tarefa. Tendes, pois, diz Kardec, além das relações de indivíduo a indivíduo, as de cidade a cidade. Então Kardec está falando ali, né? Por exemplo, ele vinha de Paris, estava em Lyon, mas tinha também os espíritas de outras cidades do entorno. E bem sabemos aquelas regiões, os tantos conflitos que havia naquelas regiões entre os países, já de toda a história, desde a Idade Média e ainda antes, o quão conflituosa era aquela região, entre guerras e guerras que se sucediam. Então ele fala, tendes, pois, as relações de indivíduo a indivíduo, mas as de cidade a cidade, de país a país. Essas relações podem ter dois móveis que são a negação um do outro. Ele volta para os dois temas centrais, o egoísmo e a caridade. Quais relações regem a nossa relação indivíduo a indivíduo? A relação de Petrópolis com o Rio de Janeiro, ou de Petrópolis com São José do Vale do Rio Preto, com Teresópolis, do Brasil com outros países. Qual é o tema central? O que rege a nossa relação? E diz Kardec, pois que há também o egoísmo nacional. Allan Kardec chamando os espíritas a refletir que poderia haver um egoísmo de um país se achar melhor, superior, mais importante do que o outro, acreditar que ele merece mais do que os outros. Ora, será que, sendo espíritas, poderemos agir dessa forma? Orienta-nos o codificador em 1862 para as nossas relações, não só no movimento espírita, mas como cidadãos na sociedade. Prossegue Kardec. Com o egoísmo prevalece o interesse pessoal. Cada um vive para si, vendo no semelhante apenas um antagonista, um rival que pode concorrer conosco, que podemos explorar ou que pode nos explorar, aquele que fará o possível para chegar antes de nós. Não vemos esse apelo constante na sociedade atual, em que são privilegiados aqueles que ficam em primeiro lugar, que se destacam. Nós acabamos construindo um modelo social, pelo menos aqui no Ocidente. É claro que há muitas culturas que são exceção, mas de maneira muito geral na Terra, nós hoje vivemos uma sociedade que prioriza a competitividade, a competição, muito mais do que a colaboração. Ora, será que estamos na Terra para competir ou para colaborar, para crescer juntos, para ajudarmos uns aos outros? O que será
será que estamos fazendo aqui? Prossegue o codificador. Disso resulta um antagonismo perpétuo que faz da vida um tormento. A vida se torna um tormento, um verdadeiro inferno. Vamos substituir o egoísmo pela caridade e tudo se modificará. Ninguém procurará fazer o mal ao seu vizinho. Os ódios e os ciúmes se extinguirão por falta de combustível. Não daremos mais combustível. Então, eles se abrandarão. Se a caridade substituir o egoísmo, todas as instituições sociais serão fundadas sobre o princípio da solidariedade e da reciprocidade. O forte protegerá o fraco em vez de o explorar. E aí, conclui Kardec, é claro, extraímos aqui apenas alguns pequenos parágrafos do seu discurso, que fora, inclusive, revisado pela sua companheira, trabalhadora também do movimento espírita, Amélie. Fora revisado por ela também os discursos preparados para aquelas viagens. E Kardec conclui aqui, nessa parte que extraímos para a nossa reflexão de hoje, conclui: com este estandarte, a caridade, com a flâmula, com o estandarte da caridade, o Espiritismo será um traço de união que aproximará os homens divididos pelas crenças e pelos preconceitos mundanos. 1862, olhemos para nós hoje e façamos uma reflexão juntos, se nós estamos dando conta de levar adiante o legado do codificador, essa proposta que Allan Kardec nos faz de, pela vivência da doutrina espírita, sermos união, trilharmos novas formas de conviver uns com os outros, não apenas no centro espírita, mas sendo nós, na vida em sociedade, a diferença também. Sermos aqueles que farão diferente, que diante do ódio responderemos com amor, que diante do egoísmo responderemos com caridade, que diante do personalismo responderemos com abnegação, com humildade, com renúncia. É claro, meus amigos e amigas, o codificador falava, como ele bem alerta ao início, a companheiros e companheiras que já tinham o conhecimento espírita e, portanto, faz uma fala que conclama os corações a coragem. Não é uma fala muito mansa, é uma fala para despertar corações. E ao mesmo tempo nos fala: queremos tornar a nossa vida menos tormentosa? Ora, lembremos a própria fala de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu jugo, sim, o jugo, ele é suave, pois que, como diria Kardec depois, é a vivência da lei do amor. E ele conclui: tendo a caridade como estandarte, seremos união. O Espiritismo então derrubará as mais fortes barreiras que separam os povos. E encerra a frase dizendo: qual é esta grande barreira que separa os povos? Diz Kardec: o antagonismo nacional.
registrado na viagem espírita, no discurso dos espíritas de Lyon. Quando as nações se levantam umas contra as outras, antagonizam umas às outras, agem com egoísmo umas contra as outras, erguem muros à união e à vivência da mensagem de Jesus. Diz Kardec, à sombra da bandeira, do estandarte da caridade, será o seu ponto de concentração. O Espiritismo terá nessa bandeira o seu ponto de concentração. E nela os homens se habituarão a ver irmãos naqueles que só viam como inimigos. Meus amigos e amigas, aquela viagem de Kardec, a vivência com os espíritas, a percepção das dissidências, de todas essas chagas que nós já falamos aqui, e que nós, olhando para nós na atualidade, para as nossas convivências, reconhecemos ainda presentes, em diferentes tonalidades, mas ainda presentes em nós, pois que ainda somos muito imperfeitos na nossa jornada. Aquela viagem deixaria marcas profundas em Kardec, reconhecendo que, além de todo o conhecimento já trazido, já disseminado e já procurado ser vivenciado pelos companheiros, era necessário um farol moral, uma luz que desse um lastro seguro, um leme a conduzir as criaturas, além de todas as noções já de reencarnação, de imortalidade, da lei de causa e efeito e tantas outras que se desdobraram em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns. Mas no ano seguinte, Allan Kardec iria para outra ponta da França, para o litoral norte da França, e se recolheria na cidadezinha de Saint-Adresse, e lá, em frente ao mar da Normandia, próximo ao Le Havre, Allan Kardec, em silêncio, sob a inspiração de espíritos luminosos, se dedicaria a escrever a obra que seria o pilar central da vivência moral dos espíritas. Impactado pelas vibrações, pelos fluidos, pelo ambiente daquela cidade, daquela viagem, depois ele iria e escreveria lá, no norte da França, aquele que viria a se chamar futuramente, publicado em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, do qual, inclusive, extrai-se um dos itens que é tema também da nossa Praça Florida de Livros deste ano: o homem no mundo. Ora, se Allan Kardec conclama os espíritas a maioridade espiritual, chama-os à coragem naqueles tempos, fala também que a evolução não se dá aos saltos, mas sim na construção diária, no passo a passo, no esforço constante e perseverante de cada dia. Não nos iluminaremos num estalar de dedos, é claro que não. Mas cabe a cada um de nós os esforços constantes e perseverantes. E quando olhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos ali nas máximas, nos ensinos morais de Jesus agora, desdobrados à luz da doutrina espírita, este farol seguro para caminharmos pela nossa existência na Terra. Diz um pequeno trecho daquele item, O Homem no Mundo, do capítulo 27
Aliás, o capítulo que nos conclama ao exercício constante de aperfeiçoamento, de tornarmos-nos a cada dia melhores, de fitar o horizonte a fim de que ele seja sempre o que nós vamos perseguir. Não para que demos um salto daqui e cheguemos lá no horizonte, nos picos da evolução espiritual, não. Na construção cotidiana. Então, vemos lá em o item 27, aliás, em o item O Homem no Mundo, o seguinte: nós nos encontramos aqui na Terra espíritos de naturezas diferentes. Temos vivências, alguns já mais maduros, outros com questões ainda muito difíceis, outros ainda com chagas morais mais expostas. Alguns desenvolveram mais um aspecto, outros desenvolveram mais determinado outro aspecto, mas nos encontramos e precisamos conviver nesse grande encontro. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Não vamos chocar ninguém, pedir a ninguém que se torne um espírito iluminado do dia para a noite, nem vamos fazer com que o outro se sinta dispensável. Jamais. Sede joviais, sede felizes, mas seja a vossa jovialidade a que provém não de uma alegria fugaz ou de uma imitação de uma suposta alegria, mas a jovialidade, a alegria que vem da consciência tranquila, da consciência de quem pode dizer: ainda que eu tenha muito a melhorar, mas tenho procurado me esforçar, tenho procurado rever os meus erros, buscado aqueles a quem eu errei, contra quem eu errei, e tentado me reconciliar. No nosso passo a passo cotidiano. E prossegue: seja a vossa aventura, a vossa alegria, a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança, sabedores que temos a vida a se desdobrar em vários planos e basta aguardar os resultados do que fazemos hoje. Portanto, façamos o bem desde já. Não consiste a virtude não significa, não consiste em assumirmos uma postura sisuda, séria, sem rirmos, sem alegria. Poderá haver companheiros e companheiras que sejam assim naturalmente, pelas suas trajetórias, pelas suas vivências. Isso é uma coisa. Agora, acharmos que para sermos melhores temos que ser sisudos, não podemos viver alegrias, sorrir, dançar, cantar, viver nessa terra que nos propicia tantas alegrias, sim, que tem as suas dores, é claro, que tem as suas muitas dificuldades, mas que nos propicia também tantas alegrias, como encontrarmos, convivermos com os outros, atar laços de afeto, ajudarmos uns aos outros, sermos ajudados também uns pelos outros. Que seja a vossa jovialidade oriunda dessa forma de viver, de uma leveza de ser. Em repelirdes, em vos afastardes dos prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Não achemos que o progresso se dará dessa forma. Não, vou me afastar de todas as alegrias que a terra pode me dar. Não é assim, claro. Aquilo que nos faça mal e que faça mal ao outro, sim, mas as alegrias possíveis que o mundo nos propicia. Quem aí gosta de, ou já viu, ou gosta de assistir aquela série
The Chosen, que traz os apóstolos e Jesus de uma forma muito bonita, uma representação, é claro, mas traz Jesus sorrindo, convivendo com os apóstolos, numa alegria contagiante. É muito interessante, né? Vemos por essa perspectiva. Quando vamos para o livro Boa Nova, por exemplo, e vemos as descrições do Espírito Humberto de Campos, reparamos que Jesus tinha, sim, essa alegria de ser, o sorriso no rosto, o abraço afetuoso, o participar de uma celebração. Então, não seja a nossa ideia de progresso espiritual essa ideia de uma dureza, mas sim da leveza de ser. E diz ainda: basta que, quando começardes, reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vos deu. Erguer o pensamento ao alto, agradecer a Deus pela vida, por aquela oportunidade que chega à nossa vivência. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arroubo da alma, uma explosão do coração, do pensamento, ou na sua proteção, para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para a obra que você está começando, se a concluístes. E diz: em tudo que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo. E aí nós voltamos ao tema, aquela palavrinha central. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade. Eis a síntese da perfeição. Não à toa, Allan Kardec nos traz como grande flâmula dos espíritas: fora da caridade não há salvação. Nessa ideia de que esse deve se constituir o móvel de todos nós. Ora, será no exercício de cada dia no centro espírita, na convivência, com aqueles corações que nós nos reencontramos e sabemos que muitas vezes são de convivência difícil, sabemos que nós também temos as nossas questões de difícil convivência para o outro, sabemos o quanto nós podemos ser difíceis para o outro conviver, e nessas diferenças procurar exercitar a paciência, a compaixão, a tolerância, o entendimento, o amor. É trabalho, é dedicação. Quando reconhecermos, quantas vezes percebemos que colocamos os pés pelas mãos, que nos equivocamos, às vezes discutimos, brigamos. Ora, qual será o problema? Procurarmos o companheiro, a companheira. Amigo, vamos parar com isso, desculpa. Me desculpa. Aquele momento ali foi difícil, eram os desafios, eu estou com um problema pessoal, a minha vida está assim, está assado, tem uma série de situações, um diálogo sincero, de peito aberto. Nós perdemos tanto a capacidade de nos comunicarmos uns com os outros. Às vezes falamos uma coisa, achamos que conseguimos dizer o que estávamos pensando, mas comunicamos algo diferente. A pessoa entendeu outra coisa, diversa. E assim, às vezes, se formam dificuldades. Se formam, às vezes, rusgas, mágoas, que prosseguirão conosco, até que possamos dissolvê-las. Por isso, eu queria, nesses minutinhos finais, trazer aqui uma breve reflexão de um amigo querido, também gaúcho, o Gerry Almeida,
Eu sei que meu amigo querido daqui de Petrópolis, Luiz Guilherme, gosta muito dele também. E o Géry escreveu um livro, A Convivência na Casa Espírita. Muito bacana o livro. Baseado também em muitas passagens nos discursos de Kardec aos espíritas de Lyon e na viagem de 1862. E eu extraio aqui alguns pequenos trechos que o Géry, baseado nas falas de Kardec, nos deixa a reflexão para todos nós que estamos aqui imersos na labuta do movimento espírita. Diz o Géry assim: diante da complexidade do mundo contemporâneo e das perspectivas do futuro, surge a necessidade de que os trabalhadores espíritas se preparem com conhecimento e com firmeza de convicções tais que os capacitem a enfrentar com segurança e eficiência os desafios da contemporaneidade. Ora, o Géry está sintetizando aqui o que Kardec fez com os espíritas em 1862. Conhecimento e firmeza de convicções, para que o conhecimento espírita seja para nós força na vida, mola propulsora de transformação e pilar seguro nas horas mais difíceis das nossas vidas, individualmente e coletivamente no movimento, juntos, unidos. Ele ainda diz: a casa espírita, nesse sentido, além da vigilância doutrinária de sempre, deve investir em quê? Qual o maior investimento que a casa espírita deve fazer? Na melhoria da convivência, para que a fraternidade e o respeito jamais se afastem do grupo. Então, será que hoje nós estamos aqui, a Praça Florida de Livros, fazendo um investimento em convivência? Acho que sim, né? Estamos aqui juntos, relembrando Kardec, relembrando Jesus, relembrando companheiros aqui, que também têm uma trajetória no movimento, e cada um de nós, cada um aqui presente, tem a sua história, o seu caminhar no movimento espírita, pessoal, que nós possamos, todos os dias, cada semana, cada ano, investir em convivência, para que a fraternidade, a solidariedade, o respeito e a união sejam o tema central de todas as nossas convivências, as nossas experiências no movimento espírita. Meus amigos, agradeço demais a oportunidade que Jesus, nosso amigo e mestre, nos envolva hoje e sempre. Muito obrigada, Felipe. Nós realmente recebemos uma quantidade enorme de um conteúdo muito rico. Muito obrigada mesmo. Nós já estamos nos encaminhando para o final, depois nós teremos o passe. Eu vou pedir ao nosso irmão Itair para fazer a nossa prece final. Itair é da União Espírita Allan Kardec, lá de Cascatinha, e também diretor do nosso terceiro seu e da comissão da Praça Florida. Boa tarde a todos. Vamos então aproveitar esse ambiente que o Felipe nos deixou, de muita tranquilidade, de muita paz. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, que nos trouxe a sua mensagem de amor, de luz,
para caminharmos, para evoluirmos. Ao nosso mestre, Leonês também, Allan Kardec, que nos levou todos esses ensinamentos, que nós possamos, assim como foi falado na tarde de hoje, voltar para dentro de nós, buscar o nosso interior, o que nós precisamos ainda modificar e crescer para que a humanidade cresça conosco. Que nós possamos ver no outro o irmão, o amigo, o ser que caminha conosco e que muitas vezes precisa de nós, assim como nós precisamos também dele. Que sejamos então uma só família, uma só humanidade, seguindo com Jesus. Que as bênçãos do alto recaiam sobre todos nós, que possamos dividir essa experiência com todos aqueles que encontrarmos pelo caminho, que possamos conviver com mais paz, com mais harmonia, com mais amor. Isso é o que pede a doutrina espírita, isso é o que pede o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Que assim seja.